Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Desejo uma semana abençoada que se inicia hoje, domingo, a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre 3 princípios que devemos seguir se queremos alcançar a salvação. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês pausem o vídeo agora e curtam o vídeo. E aqueles que não se inscreveram no canal, aproveita e já se inscreva no canal. 1, 2, 3, já, pause. Já fizeram isso? Muito obrigado. Não esqueça de compartilhar o vídeo quando acabar. Se quiser comentar nos comentários, fique à vontade. Vamos para uma oração para começar agora. Queridos amados, o Espírito Santo me tome nesse momento, me use como seu instrumento. Esteja sempre ao meu lado, me guiando, me iluminando. Que possa sempre estar comigo e também com as pessoas que estiverem me ouvindo e todos que estiverem inscritos no meu canal. Que assim seja, queridos irmãos, querido Deus. Esteja com todos nós, que os 3 maiores professores do mundo estejam conosco aqui para nos ensinar, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Que assim seja. Amém. Queridos irmãos, vamos entender uma coisa. Não importa qual é o nome da igreja que você frequente, você pode ser salvo frequentando qualquer igreja. Mas tem 3 princípios que nós devemos seguir se nós queremos alcançar a salvação. Não é guardar o sábado, não é o não comer carnes imundas, não. São os 3 princípios. O primeiro princípio é amar a Deus acima de tudo. O segundo princípio, amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. E o terceiro princípio é amar a nós mesmos. Ou seja, o tópico dos 3 princípios é o mesmo. Amar, amor. Que é a característica do nosso Deus, né? Só que isso vem em sequência inversa, que as pessoas não percebem, né? Está escrito na Bíblia, não lembro agora onde, que nós não podemos amar, falar que amamos a Deus e não amarmos o nosso próximo. Se nós não amarmos o nosso próximo, nós não poderemos amar a Deus, porque Deus é amor. E nós seremos um hipócrita. Está escrito isso na Bíblia. Só que está escrito também, que Jesus Cristo disse que um dos mandamentos é amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Então, um princípio vai dependendo do outro. Então, para mim amar a Deus, eu tenho que amar o próximo. E para mim amar o próximo, eu tenho que amar a mim mesmo. Compreende? Então, nós vamos falar do primeiro princípio, que é amar a nós mesmos. Se você não se ama, você não vai conseguir amar o seu próximo e nem a Deus. Como que eu posso amar a mim mesmo? Me aceitando do jeito que eu sou. Eu vou fazer progressiva, eu vou fazer chapinha, eu vou fazer luzes, eu vou pintar meu cabelo, eu sou moreno, vou pintar de vermelho porque minhas primas são ruivas, eu quero ser ruivo igual elas. Não, eu sou moreno. Embora meu bigode é vermelho, porque eu herdei o bigode do meu bisavô, mas meu cabelo é moreno. Entendeu? Eu tenho que me aceitar. Eu sou baixo. Eu vou querer agora usar um sapato de plataforma para ser mais alto, como muitos cantores por aí fazem, aquelas botas, aquele saltão para ganhar alguns centímetros? Não. Vou fazer como muitas mulheres aí, que tem 1,70 m e colocam um salto de 15 centímetros para 1,80 m e tanto para pegar e falar que é mais alta. Não. Eu sou baixo, eu sou baixo. Eu vou querer agora me matar de fazer exercício, tomar anabolizante, fazer um monte de coisa para ficar bombado, forte? Não, meu jeito é esse, é a minha condição física. Nem vou tomar anabolizante, nem vou ficar malhando para ficar forte. Mais uma coisa, como é que fala? Eu, eu vou
fazer encher meu rosto de botox ou coisa quando eu ficar de idade porque eu tô enrugado. Não, eu tenho que aceitar as minhas rugas, né? A minha tia, recém-completada os 93 anos, né? Ela caiu, teve uma lesão no fêmur, não quebrou totalmente, mas teve uma pequena trinca, uma pequena fratura. E ela tá na casa dela, graças a Deus. E ela, como é que fala? E ela, ultimamente, deixou o cabelo totalmente branco. Ela não quis mais pintar. Por quê? Porque ela é assim. Ela tá pouco se lixando. Pelo contrário, você vê a diferença? Como ela se ama. Ela tá feliz porque ela começou a ter umas ruguinhas. Porque ela com 80 anos, 80 anos, não tinha ruga. Ela não aparentava que ela tinha aquela idade que ela tinha. E continua não aparentando. Mesmo estando de cabelo branco, mesmo uma ruguinha ou outra que apareceu. Não, né? Você entendeu? Então não interessa. Você tem que aprender a ser você mesmo. Você não pode querer ser outro. Olha o exemplo de Jacó. Jacó, ele nunca se aceitou ele mesmo. Ele sempre quis ser Esaú, o irmão gêmeo, né? Por quê? Porque o pai dele dava valor a Esaú e não a ele, né? Então, o que acontecia? Ele queria agradar o pai. Então, ele queria ser como Esaú, só que ele não era. Ele era Jacó, né? Esaú era o Esaú. Isso acontece muitas vezes por um trauma, muitas vezes, outras vezes porque nós não olhamos para nós mesmos como nós somos. Não interessa, por exemplo, a minha mãe também não dá valor. Eu me vejo muito no Jacó, porque a minha mãe também não me dá o valor pelo que eu sou. Ela queria que eu fosse outra coisa que eu não sou, né? Ela não consegue enxergar que eu sou o filho que qualquer. Eu não estou querendo me gabar, nem um pouco presunçoso, orgulhoso, não. Eu não me orgulho disso. Eu me orgulho de ser servo de Deus, apenas isso. Mas qualquer um, eu mesmo gostaria de ter um filho como eu. E garanto que muita gente por aí que tem filho aí na gandaia, na bebida, nas drogas, queria ter um filho como eu. Que não bebe, que não fuma, que é servo de Deus, que tenta fazer tudo o que é correto. E quando a mãe precisou, estava lá para ampará-la, para cuidar dela, né? Quando o pai precisa estar lá, o pai precisou, eu fiquei 7 dias levando ele lá na UPA, ficava lá horas com ele lá para ele tomar a medicação na veia lá quando ele precisou, tá certo? Então, eu estou aqui para cuidar. Se eu ainda estou vivendo com meus pais, é porque eu preciso cuidar deles. Porque se dependesse de mim, eu já tinha saído. Eu já teria ido para minha casa lá em São Paulo, eu tenho uma casa em São Paulo, eu poderia ir para lá. Mas não, eu fico aqui para cuidar dos meus pais. Eu poderia alugar uma casa em Itaiaçupeba. Não, eu fico aqui para cuidar dos meus pais. Ah, eu poderia ir na casinha que tem aqui do lado. Mas eu não vou por quê? Primeiro, a casinha, ela precisa passar por uma reforma para ir pra lá. Ela tá arrumadinha, qualquer um pode morar ali. Só que no calor é muito quente, então eu preciso comprar uma tinta, passar naquele telhado, uma tinta térmica, que existe, passo por fora e por dentro, depois eu instalo isopor, essa placa de isopor, fazer uma espécie de um forro de isopor, entendeu? Eu preciso instalar uma grade na porta para ter um pouco mais de segurança. Não que eu não confie no meu Deus, tudo, mas segurança nunca é demais, né? Eu preciso ampliar aquele banheiro para poder pôr um box. E eu preciso também. Eu quero acertar a área para que ela fique toda no mesmo nível, igual ela aqui de casa. Aí eu posso mudar para lá. Mas enquanto eu não fazer essas coisinhas, não dá. E mesmo que eu fosse para lá, não ia fazer muita diferença, porque eu ia estar praticamente vivendo mesmo junto com meus pais. Você entendeu? Então, eu não, eu não consigo, eu ando vivendo com muito atrito com eles, mas eu não posso largar sozinho. Compreende, queridos irmãos? É minha obrigação como filho, como servo de Deus também é minha obrigação. Então, eu estou aqui, né?
Mas eu tenho que me aceitar como eu sou, entendeu? Então eu tô aqui para cuidar dos meus pais. Agora, o que eu não. Mas mesmo assim eu tenho muito atrito. Minha mãe não me aceita como eu sou, entendeu? Ela queria que eu fosse mais alto, que eu fosse magro, que eu fosse malhado, que eu tivesse uma pinta de galanzão, que eu fosse extrovertido, só que eu não sou nada disso. Talvez Deus tenha feito eu ser dessa maneira para aprender a dar valor a coisas que ela não dá, né? Que nem, por exemplo, ela tinha um monte de cinto lá, um cintão grande. Ela fez o quê? Deu, jogou tudo fora. Por quê? Porque não estava na moda. Isso é você se amar? Não. Vocês sabem o que é a moda? Para que foi inventada a moda? Eu vou falar para vocês agora. A moda, ela foi inventada exclusivamente para encher o bolso de dinheiro das empresas de roupas e acessórios, tá? Por quê? A pessoa vai lá, compra aquela roupa. Aí ficou lá. A roupa tá, a pessoa usou 2, 3 vezes a roupa, tá novinha. Não tem nada de errado. A pessoa achava linda aquela roupa. Aí passou 2, 3 anos. A roupa tá novinha, ela pouco usou. Só que a moda mudou e aquela roupa saiu de moda. A pessoa vai fazer o quê? Ela vai lá, até um ano depois, vai lá na loja e compra outra roupa que está na moda e joga aquela de escanteio, se não jogar fora, se não doar. Você vê, por exemplo, a minha mãe, ela recebeu aqui umas roupas e entre elas uma calça de uma marca, eu não lembro agora o nome da marca, e eu pesquisei na internet, a calça estava novinha, não tinha nada de errado na calça. Novinha. Eu pesquisei o preço, sabe quanto custa uma calça daquela? A mais barata que eu vi, R$ 900. Então você já pensou, você comprar uma calça, gasta R$ 900 numa calça, aí passou um ano, saiu de moda, ou por algum motivo você vai lá e joga a calça fora? Você já percebeu que está jogando R$ 900 no lixo? Com R$ 900 você poderia comprar uma outra coisa que você está precisando. Você entendeu? Primeiro, você tem coragem de R$ 900. Eu não tenho. Você vê, olha só a roupa que eu estou usando aqui. Camisa foi dada. O short foi dado. Eu compro? Não compro. As minhas poucas roupas que eu tenho ali, eu comprei. A maioria é tudo dada. E eu ligo para isso? Claro que não. Por que eu vou ficar gastando dinheiro com roupa? Me fala o que tem de errado nessa roupa aqui. Essa aqui, a única coisa, o erro que tem nessa blusa, na camiseta, é que ela tá desfiando a barra aqui, mas nada que minha mãe não possa dar um jeitinho nela. Entendeu? Então, a moda é só para enriquecer essas indústrias. Então você compra a roupa esse ano, aí o ano que vem sai de moda, vem uma moda nova, você joga essa roupa fora, mesmo tendo novinha, não tendo um rasguinho nem nada, não tá desbotada, não tá nada, para comprar outra roupa porque saiu da moda. Você já pensou nisso? Bora pensar nisso? Que a moda é só para enriquecer essas indústrias? Eu não vou em moda. Se eu compro se eu vejo uma camisa e eu acho bonita, eu vou comprar. Tanto na moda, não vou usar, não. Que nem, por exemplo, tem camisas minhas ali que eu tenho, por exemplo, já há uns 7 anos, 8 anos e eu continuo usando. Tem 3 lá, já aquelas camisetas que são compridonas, sabe? Quando teve aquela época que lançou aquelas camisas compridonas. Eu não estou usando muito porque eu estou acima do peso e elas não estão me servindo. Tá ficando muito justa. Mas se eu emagrecer, lógico que eu vou usar. Qual é o problema de eu usar? Só porque já passou o tempo? Só porque não estava na moda? Quer dizer, só porque saiu da moda é feia agora? Então quer dizer que quando estava na moda era bonita. Aí passou na moda é feia. Me desculpa, gente, mas o que é bonito nunca deixa de ser bonito. Entendeu? Então, por exemplo, se eu achei esta camisa que eu estou vestindo aqui bonita, ela vai continuar sendo bonita. Captou? Ela vai continuar sendo bonita. Ela pode ficar feia com o tempo de desbotar, tá tudo bem. Mas nada que se ela estiver inteira, não tiver nenhum rasgo, estiver só desbotada, eu posso fazer o quê? Comprar uma tinta de uma cor parecida com essa, ou até diferente, e mergulhar lá e pintar ela. E posso continuar usando ela. Se ela estiver novinha, não tiver nenhum rasgo nem nada, é só desbotada, eu posso repintar e continuar usando. Por que eu vou comprar outra, gastar dinheiro?
Então é isso que a gente tem que parar pra pensar. Isso faz parte de amar a si mesmo. Você não tem que amar a roupa que você está vestindo, você tem que amar você mesmo. Então, eu me aceito, eu sou baixinho, sou, eu sou gordo, sou, eu tenho o dente um pouco pra fora, tenho. Eu tinha muito mais, depois o aparelho melhorou bastante, ele até ficou melhor, mas aí eu não usei muito contenção, por causa das aftas ele veio pra fora. Eu ligo pra isso? Não, não ligo. Eu tenho os dentes um pouco amarelados, um ou outro por conta do aparelho que eu usei. Eu ligo pra isso? Não. Você entendeu? Eu, eu sou sozinho, não tenho esposa por enquanto, entendeu? Eu tenho uma dificuldade de arranjar, mas eu fico querendo tudo estar arranjando? Não, eu olho para uma moça, olho para outra. Mas na hora que Deus arranjar certo, eu vou casar. Mas enquanto isso, eu sei esperar, entendeu? Então, agora minha mãe, com certeza, ela preferia que eu fosse um sorvetido galinha, saindo com uma, com outra, bebendo. Acho que ela queria era isso, entendeu? Porque ela não dá valor pelo filho que ela tem. Ela não sabe dar valor às minhas qualidades. Ela só enxerga os meus defeitos. Porque eu sou. Ela não dá valor a essas qualidades que eu tenho. Entendeu? Mas eu me dou o meu valor. Eu me amo do jeito que eu sou. Entendeu? Então a pessoa chega na idade, é botox, é não sei o que, é não sei o que lá, a pessoa quer ser fortuna, toma anabolizante, se ferra. Olha o cantor Netinho da Bahia. Teve já graves problemas de saúde, agora tá com câncer linfático, tudo por concorrência do anabolizante que ele tomou. Vai lá e pergunta pra ele se ele pudesse voltar no tempo, se ele não iria não tomar isso, né? Tem gente aí que se meteu a fazer harmonização facial, ficou horroroso. Aquela cantora Sheila Carvalho, ela fez, não gostou e tá tirando a harmonização facial, porque ela não gostou. Então, não tem que fazer harmonização nenhuma, aceite como você é. Você que, por exemplo, é homossexual, muito bem, seja homossexual. Mas você que é uma mulher que é homossexual, você não precisa se vestir de homem, raspar o cabelo, fazer cirurgia, se mutilar, tirar as mamas, fazer não sei o quê, para parecer homem. Ou mesmo tomar hormônio masculino, você não tem a gravidade que pode causar no teu corpo. Não, seja você, você é uma mulher, você nasceu mulher, você vai ser mulher até morrer. Você não vai deixar de ser mulher. Como o homem não vai deixar de ser homem. Ele pode ser homossexual, sentir desejo por outro homem? Pode, mas ele não precisa se vestir de mulher, não precisa virar um transexual, não precisa virar um travesti, não precisa. Não! Seja você mesmo. Se ama do jeito que você é. Você nasceu assim, você não vai deixar de ser. Nem se o homem mandar fazer cirurgia, amputar o órgão genital, não vai deixar de ser homem. Ele nunca vai poder engravidar e nunca vai ser uma mulher. Entendeu? Ele tem que entender que toda cirurgia que se faz é invasiva, faz mal, tem consequências. Por mais que seja uma cirurgia simples de um, de uma coisa, você vê que teve gente que fez uma cirurgia estética ali de fazer uma lipo, morreu. Outra cirurgia facial ali de estética, morreu. Gente, por que a gente vai se meter a fazer essas coisas? Me explica. Você está com saúde, você está bem e procura doença para você? Se ame. Você vive comendo o que não deve, comendo gordura, comendo coisas que engordam, se empanturrando de chocolate, de bebidas refrigerantes, bebida alcoólica, um monte de coisa. Para, você não está se amando. Só que aí eu falo para você uma coisa, queridos irmãos. Ao falar dessa parte de alimentação, eu estou chegando lá na orientação de Deus, para não comer as carnes imundas. Não comer as carnes imundas já é se amar, entendeu? Por quê? Porque elas fazem mal para você. Elas vão destruir o seu corpo, vão te causar doenças severas, entendeu? É lógico que a mídia não vai te alertar isso. Por quê? Porque é uma máfia, eles ganham dinheiro. Você acha que vão falar para todo mundo, não coma carne de porco porque faz mal para a saúde, não toma café porque faz mal para a saúde? Claro que não. O café é a bebida que mexe com a economia mundial. O mundo vai quebrar se o café parar de ser, de ser produzido e vendido, entendeu? É a bebida mais bebida pela manhã do café. Eu vou dar o exemplo da minha mãe novamente.
A minha mãe, quando eu parei de tomar café, quando veio aqui o pastor da minha igreja, ele veio com mais 2 irmãos, 3, né, porque minha mãe falou para ele que eu estava querendo me batizar, tudo bem. Aí, eles vieram aqui, conversaram e falaram as coisas, e eu falei que eu aceitava, né, muitas coisas eu já fazia, mas o café eu ainda tomava. Aí ele falou do café, eu parei de tomar café. Ela criticou, ela achou ruim. Eu mostrei para ela vários vídeos falando, então, eu comecei a pesquisar o assunto, né? Vários vídeos para ela mostrando que o café faz mal para a saúde, e ela na aula de ontem falou, não, isso aí, esse cara deve ser adventista, deve ser não sei o quê, e não queria aceitar. Até que ela começou a sentir na pele os efeitos do café. Ela fez o quê? Ela começou a, a como é que fala? Sentir azia, mal-estar quando ela toma café. Aí ela decidiu experimentar parar de tomar o café. Ela parou de ter azia, mal-estar. E ela não está mais tomando café, está tomando chá agora de manhã. Gente, precisou a pessoa ficar doente, sentir um mal-estar no corpo próprio para entender que o café fazia mal. Muita gente tá fazendo isso. Isso é o que é? Não se amar. Se alguém tá falando pra mim que algo faz mal, eu vou atrás de saber. Foi como quando o rapaz da igreja falou pra mim. Não vai tomar, não pode mais tomar café, tomar café por causa da cafeína, que não sei o que lá. Eu fui atrás e eu vi que era verdade. Então eu passei a seguir. Entendeu? Eu vou pesquisar, eu vou atrás. Você vai pesquisar sobre a carne de porco, por exemplo, ela é altamente inflamatória. Procura-se no hospital. Se você conhece alguém que trabalha na cozinha do hospital, pergunta qual é a carne que eles oferecem. Aparece carne, não, parece realmente uma sopa, alguma coisa. E se tem a carne, qual carne que eles dão? É frango. Pergunta se alguma vez no hospital serve carne de porco. Pergunta para a pessoa se a pessoa pode comer carne de porco quando sai de uma cirurgia. Pesquisa na internet, vai atrás de saber. Entendeu? Assim você vai saber se o que está sendo falado é correto ou não. Então, a partir do momento que você rejeita as orientações do Criador do seu corpo, você quer mais do que o próprio Criador do seu corpo, saber mais do funcionamento do seu corpo do que você mesmo, do que o seu Criador? Você entendeu? Ninguém sabe mais do nosso corpo do que ele. É a mesma coisa que o cara pegar. O cara construiu o carro, fez um carro. Então ele sabe cada coisa do carro, então ele sabe o que faz bem pro carro não. Aí o cara vem e fala, ó, esse carro vai ter movida a gasolina, não pode pôr álcool, não pode pôr outra coisa, pode até pôr gás, mas é melhor usar ele na gasolina, porque senão vai ter um motor. Aí vão perguntar para ele, o que você acha? Eu posso pôr um aditivo na água do carro para não enferrujar? Coisa que ele vai falar. Se ele pegar e falar, não, não pode, porque vai fazer mal, assim, assim, assado, você vai teimar e vai lá e vai pôr o aditivo, sabendo que vai fazer mal para o seu carro? Vai duvidar do que ele está falando e vai botar o aditivo, vai acabar com o motor do carro? Se ele falar que não pode, não sei se pode ou não pode, eu não entendo muito disso, estou só um exemplo. Então se ele falar que não pode pôr aditivo, você vai lá, você vai pôr álcool no carro? Não, você vai obedecer. Quer dizer que você vai lá, compra um carro, tá escrito lá, carro a gasolina, você vai depois para põe álcool? É assim? Então por que é que você ouve Deus falar, não coma carne imunda, e você vai lá e come? Não é a mesma coisa? Ele não é o Criador? Não é ele que sabe o que é bom pra gente? Quando ele cria Adão e depois Eva, o que ele dá para eles comerem? Carne? Não. É frutas, verduras, legumes, as ervas que tinham lá no Éden. Então, qual é a alimentação que Deus criou nosso corpo para qual tipo de alimentação? Vegetariana ou vegana, como quiser chamar. Eu não entendo muito da diferença de uma para outra. Eu só sei que é não comer coisas que não venham da natureza. Ah, mas a carne vem dos animais. Sim, mas o corpo não foi feito para carne, sim para as coisas que a natureza já dá. Os animais não foi feito para morrer. Assim como o ser humano também não era para morrer, os animais também não. Então você acha que você vai voltar lá para a vida eterna? Você vai lá para o Éden, não, vai lá para Nova Jerusalém, você vai comer carne? Você acha que Deus vai seguir matando os animais? Claro que não vai. Ah, mas Jesus comeu carne. Fala lá que Abraão serviu carne lá para hoje. Sim, porque Deus tolera o consumo da carne. Mas, por outro lado, nós devemos tomar cuidado com as carnes que fazem mais mal ainda para a nossa saúde, né?
A própria ciência já deu exemplos, testes e exemplos e provas de que a alimentação vegetariana é mais saudável do que o consumo de carne. Quer ver um teste? Duas irmãs gêmeas fizeram teste, os exames, tudo estava com a saúde bem parecida, né? Aí o que aconteceu? Uma passou a aderir, dali em diante, a alimentação vegetariana, comendo só frutas, verduras, legumes, enquanto a outra comia carne, comia de tudo. Depois de 3 meses, se não me engano, refizeram os exames. A diferença de saúde de uma para outra era gritante, era impressionante. Então, não sou eu que falo, não é só Deus quem está falando. Já que para você Deus não é suficiente, a ciência também fala. Então, se você se ama, você não deve consumir coisas que fazem mal para a sua saúde. Como, por exemplo, as carnes imundas, frituras, condimentos. Então, quanto mais você pegar a fruta mesmo, pegar, a, pegar frutas, verduras, quanto mais você fazer isso, mais você vai ter saúde, entendeu? Quanto mais você pegar as coisas condimentadas, processadas, né? Então tá que diz, né, tem uma frase que diz, descasque mais e abra menos, entendeu? Então, quanto mais você pegar coisas naturais, mais saúde você vai ter. Quanto mais você pegar coisas processadas, então você, eu vou comer um salgadinho. Aí você, mas isso aqui deve ser feito no milho. Mas quais processos foram feitos para chegar nesse salgadinho? Então, tem aquele que é descascado, aquele da não é Tostines, não sei o que lá, é um salgadinho que tem sabor de pimenta mexicana. Não é, não é o torcida, é aquele outro. Ele é uma espécie de uma batatinha, né? Chama de chips, ele é assado. Aí, você fala, tô comendo milho, tá fazendo aquele de milho. Só que, para chegar naquele processo, eles tiveram que moer o milho, então só aí já perdeu nutrientes. Aí, eles tiveram que passar pelo processo, jogar temperos ali, pimenta, um monte de coisa para poder dar aquele gosto, sal, você entendeu? Sódio, um monte de produto ali para dar gosto. Depois eles misturam aquela massa, fizeram as chips, Natal, não sei como é que eles fazem, e puseram passar. Todo esse processo já perdeu muita vitamina e energia de coisas contaminadas. A pessoa fala, o leite é saudável, o leite é um bom alimento, né? Até fala do Castelo Rá-Tim-Bum, antigamente era um bom alimento, hoje em dia não é tanto mais. E a pessoa toma esse leite de caixinha, tem que tomar leite pasteurizado, por quê? Ou ele prefere direto da vaca, é isso leite saudável, dependendo da vaca ainda. Então, para ser 100% saudável, você cria a vaca, dá para ela comer matos, deixa ela comer os matos, as gramas, as coisas, que é o que é coisa natural, e aí então você tira o leite da vaca. Aí é saudável. Agora, se essa vaca é alimentada com ração, esse leite já é contaminado. Você entendeu? Já não é mais saudável. Por quê? Porque a ração tá cheia de hormônio, cheia de um monte de substância e vai contaminar o leite da vaca. Essas substâncias vão pro leite, você vai tomar o leite e vai ingerir essas substâncias também. Percebe? Então a pessoa fala, vou alimentar como frango. O frango já não é 100% saudável, ele é alimentado com ração. A ração já tem os hormônios, um monte de coisa para o frango ficar gordo, lustroso, para o frango ficar, ficar mais suculento, ficar não sei o quê. Mas perde o sabor e já não é mais natural. É que nem uma fruta. Você já comprou Nêspera na feira? Na feira, aliás, Nêspera na feira, desculpa, Nêspera na feira, que vem uma bandejinha, aquela frutinha amarela, geralmente vem 6, 7 na bandejinha. Chamam de ameixa também, amarela, aquela compridinha, não é redondinha não, aquela compridinha mesmo. Que é a Nêspera ou a ameixa amarela. É aguado, não tem gosto, não tem sabor, a pessoa fala, pode falar. Eu já comprei. Eu tava em São Paulo, lá não tinha, aqui eu tinha perto dela. Lá eu tava com vontade, eu me comprei uma bandejinha horrível! É gosto de água, não tinha gosto da ameixa daqui. Já pega as que dão no pé aqui e experimenta. É doce igual mel, tem sabor. Por quê? Porque elas são naturais. Eu fiquei molhando, eu molhava a horta à tarde,
E aí eu molhava também o pé de ameixa. Muito bem, tava molhando, tava. Ela deu umas ameixonas enormes, do tamanho daquelas que vende lá. Mas doce, doce igual mel, gostosa. Eu até fiquei tão chateado que eu não pude comer muito, porque na época eu tava com dor de barriga. Passou a época e eu não comi quase. Não tava legal. Então, é muito doce, é muito gostosa. Agora que vem na feira, não. Por quê? Porque perde o sabor. A minha sobrinha uma vez veio pra cá, comeu banana aqui, do pé, natural. E ela falou, nunca vi banana tão gostosa quanto essa. E aí ela já falou, não acho lugar nenhum banana igual essa daqui. Por quê? Porque essa é natural. As bananas que você compra pra lá é tudo contaminada. Então até nisso a gente tem que tomar cuidado quando a gente compra. Procura pesquisar quais são as frutas da época, porque essas são sempre mais naturais. Agora quando você compra frutas que não são da época, então é mais contaminado. Então tudo isso a gente tem que aprender a se alimentar. Isso é se amar, né? É a gente cuidar da alimentação, é tomar água, cuidar da saúde, deixar o corpo mais purificado, não consumir bebidas alcoólicas, é, drogas, cigarro, estimulantes, entre eles a cafeína, para manter a saúde do nosso corpo. Isso é se gostar, é se amar. Se aceitar como você é. Tá certo, queridos irmãos? E vamos para o segundo tópico, que é amar o próximo como nós mesmos. Se eu já me amo, agora eu tenho que amar o próximo como eu amo a mim mesmo. E isso é uma coisa mais difícil que tem. Por quê? Porque o ser humano é rude, é grosseiro, é ignorante, é arrogante, é prepotente, é presunçoso, é maldoso, né? Então, o ser humano muitas vezes ele faz artimanhas, ele apronta com você, ele te magoa, ele te fere. Você tem que amar do mesmo jeito, entendeu? Imagina você, o cara veio e matou o teu filho. Como é que você vai amar esse cara? Como é que você consegue amar esse cidadão? Você tem que amá-lo. Ele é o seu próximo. Aí você faz o seguinte, esse cara foi preso e tal, mas ele foi solto, né? Porque por falta de provas ou porque não foi julgado e tá. E você vê ele caído no chão na rua, ele foi atropelado, ou foi assaltado e tá lá ferido. Você vai fazer o quê? Você vai ver que é ele, o assassino do teu filho. Você vai passar por cima, vai embora e vai largar ele caído no chão? Se você fizer isso, você não é uma pessoa de Deus. Você deve socorrê-lo. Você deve ligar para uma ambulância, se for necessário, para levar e buscá-lo, ficar com ele ali fazendo companhia até que a ambulância chegue. Chamar a polícia, porque se ele foi atropelado, tem que chamar a polícia, entendeu? Que a pessoa atropelou e foi embora. Então você deve esse socorro. Olha o exemplo daquela mãe de Tabuna. O cara foi e matou o filho dela. Ela fez o quê? Ela compreendia, como eu compreendo, que não adianta orar porque já se foi. Quem já se foi, já está decidido o destino dele. E ela começou a fazer o quê? Como o filho dela tinha morrido, no lugar do nome do filho, ela passou a colocar o nome do assassino na oração. Mas não pedindo desgraça para ele, pedindo coisas boas para ele. O mesmo que ela pedia para o filho dela. Depois ela ficou sabendo que a família do assassino estava sofrendo por conta do que aconteceu. Ela foi lá, conversou com a família dele, ele estava preso, né? Conversou com a família, falou que estava tudo bem, que perdoava, que estava tudo certo, para ele ficar em paz. Depois ela enviou para ele, ela morava em Itapuna, na Bahia. E ele estava preso em Salvador, uma outra cidade, longe. Ela enviou, acho que pelo correio, uma Bíblia para ele com uma dedicatória. Não satisfeita com isso, ela saiu de Itabuna e foi até Salvador visitar ele na cadeia e pregou para ele, evangelizou ele, trouxe ele para Deus. Hoje ele vai na igreja, ele é, ele se converteu e hoje é uma pessoa de bem. Acho que ele ou já cumpriu a pena, está cumprindo, mas é uma pessoa mudada. Por quê? Porque ela pregou para ele. Aí muita gente fala, nossa, mas ela não merecia, ela deveria ter matado ele, não sei o quê. Deveria ter deixado ele apodrecer na cadeia, ele se ferrar, ele não merecia isso. Muito bem. Vamos supor que ela não tivesse ido. Ele ia ficar preso um tempo. Ele ia acabar sendo solto. E aí, se esse homem solto, esse rapaz, era um adolescente, né,
devia ter 19 anos, 18 anos, é jovem, né? E se esse rapaz vai e mata o seu filho que está me ouvindo, que tem filho? Ele saiu da cadeia, foi lá e matou o seu filho. Hum? Aí você ia achar certo? Não, né? Você ia gostar, ia. Então saiba que ela, ao evangelizar esse cara, ela evitou que ele matasse outras pessoas, como por exemplo seu filho. Então, se a pessoa tivesse, se ela não evangelizar e mata seu filho, se alguém tivesse, como já aconteceu caso, pessoas que estavam presas e saíram e cometeram outros crimes, mataram pessoas, inclusive, aquela pessoa que ela matou não teria morrido se essa pessoa tivesse sido evangelizada. Então, as pessoas não percebem que ao evangelizar um ladrão, um assassino, evita que outras pessoas sofram coisas que ele poderia causar em outras pessoas. Você entende, queridos irmãos? Então, não é só bem só para ele que você está fazendo ao evangelizar. Não foi só para ele que a mãe fez bem. Foi para a humanidade toda, para mim, para vocês. Por quê? Porque ao evangelizá-lo, ela evitou que ele causasse mal a outras pessoas. Ele poderia sair de lá mais marginalizado ainda, porque estando preso ali, está numa escola de marginal. E ele ia piorar, podia matar outras pessoas. Quantas vidas será que ela salvou que ele poderia tirar quando ele saísse de lá? Hã? Quantas vidas? Além da dele. Então, meus irmãos, nós temos que parar com esse egoísmo de achar que a pessoa tem que se ferrar. Não, será que você nunca cometeu um erro na sua vida? Para você primeiro enxergar o outro, poder julgar o outro, você tem que se julgar a si mesmo. Você não é perfeito, você já cometeu erros na sua vida. Vai me dizer que você nunca falou mais asperamente com alguém, nunca ofendeu alguém, nunca xingou alguém, nunca maltratou alguém, nunca errou com alguém, nunca se apropriou de algo que não era seu, né? Você também está errado. Você não é perfeito, o único perfeito foi Cristo. Então você não tem o direito de julgar o outro, porque você também tem que ser julgada. Se aquele cara que matou merece morrer, você também merece morrer. Porque o preço do pecado é a morte, você é uma pecadora. Você já pecou, então você também merece morrer. Se ele merece morrer porque matou, você também merece morrer porque pecou. Não interessa qual foi o seu pecado, não é só quem mata que tem que morrer, é qualquer um que pecou, qualquer um que cometeu pecado. E se você é uma pecadora, se você é uma pessoa nojenta, asquerosa, abominável, você não tem o direito de julgar o outro, assim como eu sou, como todos nós somos. É aí que vem o nosso espelho, é aí que vem a lei de Deus. Quando você compreende a lei e você compreende que você é um pecador, que você vive no pecado, que o que você deve seguir, você então vai ser salvo pela graça, a graça vai lavar você, vai limpar do pecado, mas você vai compreender que você não é melhor do que aquele cara. É aí que vem a lei. A lei dos mandamentos, a lei vem mostrar para você que você é tão ruim quanto aquele cara. E vai fazer quando você olha para aquele cara como um igual e não como um inferior. Vai fazer você olhar para ele e sentir dó dele, sentir vontade de ajudá-lo a superar esse problema, a tirar ele dessa vida e não querer a morte dele. É aí que entra a lei de Deus. Você entendeu? Como que você pode dizer que você ama o próximo, desejando a morte de alguém, o mal de alguém? Você não ama o próximo, você está odiando. Então você não pode amar a Deus se você não amar o próximo. Compreende, queridos irmãos? E por fim, amar a Deus acima de tudo, ou seja, pôr Deus em primeiro lugar na nossa vida, que também entra os mandamentos. Aí eu falo para você, tem como separar esses três tópicos dos mandamentos de Deus, das leis que Ele nos deixou? Não, não tem. Então, para mim, amar a mim mesmo, amar o próximo e amar a Deus acima de tudo, eu preciso compreender primeiro que existe uma lei. Eu tenho que compreender primeiro que existe ordens que Deus nos deixou, né, para nós seguirmos, e que se eu tenho que compreender que eu sou abominável, imundo, pecador, que eu estou em pecado, que eu sou igual àquele assassino, que a pena dele é a mesma que a minha. Perante os olhos de Deus não há pecadinho nem pecadão. O preço de qualquer pecado
é a morte. Portanto, eu também mereço a morte. Vocês que estão me ouvindo, todos merecem a morte. Então eu não posso olhar para um assassino e achar que ele merece a morte porque ele matou, mas eu não mereço. Todo mundo merece a morte. Então ninguém tem um jeito de ninguém. Olha Jesus, quando foi na mulher adúltera, chegou lá, ele poderia ter apedrejado ela, porque ele poderia, ele era puro. Você entendeu? E ele não estaria cometendo erro nenhum, não estaria saindo dali, porque Deus autorizou que a pessoa que fosse pega em adultério fosse apedrejado. Né? Então estava na lei. Então ele poderia fazer aquilo. Mas por que que ele não apedrejou ela se ele era puro? Porque ele estava aqui como homem. E ele precisava dar um bom exemplo. Como homem. Como Deus ali, ele poderia ter apedrejado ela, mas como homem não. Por quê? Se ele apedrejasse ela, ele estaria ensinando e incentivando as pessoas a matar umas às outras que cometessem erros. Então já pensou? Se Jesus matasse aquela adúltera, quantas pessoas já foram pegas em adultério, principalmente hoje em dia? Todas elas estariam mortas agora. Porque todo mundo ia achar que tinha que matar qualquer um que traísse. Mas Jesus não. Além de dar a oportunidade àquela mulher de se arrepender e de se voltar para Deus para alcançar a vida eterna, ele ainda dá um bom exemplo para nós todos. Como ele próprio disse, nós temos que seguir o seu exemplo. E o exemplo dele foi o quê? Cumprir a lei. Ele disse, eu vim cumprir a lei. E foi o que ele fez. Ele cumpriu a lei, porém, ele nos demonstrou que nós não precisamos, nós não podemos julgar a ninguém, porque nós somos imundos, pecadores. Nós não temos esse direito, entendeu? Quem vai julgar os nossos erros, tanto daquele assassino quanto todo mundo, é o próprio Deus. As consequências pelos erros dele vai vir na vida, como as consequências de quem fuma, de quem come errado. Então, por exemplo, o meu tio morreu de câncer por má alimentação. Ele desenvolveu diabetes, hipertensão, aí ele deu AVC, deu câncer no pâncreas e ele morreu. Entendeu? O meu outro tio também tá com câncer lá, mal pra caramba, por conta do quê? Má alimentação. Essa aí foi parte de mãe. Uma tia, por parte de pai, tá com câncer lá, já bem avançado, já de mama, com metástase no pulmão, já metástase nos ossos. Por quê? Porque ela fumou, porque ela tomou medicamentos no passado, sem precisão, inclusive. Sim, consequências agora estão vindo para ela pelos erros dela. Então, todos vamos responder pelos nossos erros. Ou você acha que eu não vou responder pelos meus, pelas comidas erradas que eu comi? Ou você acha que não vai ser prejudicial para mim tudo que eu já comi de errado? Claro que vai. Mesmo que eu não esteja mais comendo coisa de errado, eu já comi durante muito tempo na minha vida. Eu vou ter consequências, mas eu posso evitar consequências ainda mais graves. Entendeu? Não consumindo mais. E eu posso restaurar o meu corpo se eu passar a fazer o que é certo. Você entendeu? Que nem, por exemplo, minha tia. Ela parou de fumar, ela parou dessas coisas tudo. Mas ela, provavelmente, ela não teve também uma alimentação adequada. Quando eu paro com um vício e quando eu passo a ter uma alimentação mais saudável possível, o meu corpo ele vai fazer o quê? Ele vai se recuperar. Ele vai se desinflamar, ele vai se desintoxicar, né? E ele vai se limpar, evitando assim piores coisas, né? É claro que todo mundo vai pagar pelas consequências dos seus erros, mas não cabe a eu, nem você, ninguém, que é um povo mais rude, mais maléfico do que o povo de Nínive, que é a capital da Síria, e Jonas foi lá na marra, né? Obrigado por Deus, porque ele não queria ir, né? Tentou fugir, né? Foi parar dentro do peixe grande, e ele pegou e fez o quê? Jonas, ele foi lá e pregou, salvou um monte de gente. Né? Ele até ficou revoltado, porque Deus deu a salvação para um monte de homens lá dentro, né? A conversão e salvação, um monte de homens que eram rudes. Ele falou, sabia que ia dar nisso, sabia que o Senhor ia, tá desde isso da Bíblia, ia salvar aquele monte de gente que não mereciam. Aí a pergunta que ele não quer calhar, que talvez Deus, não sei se Deus não falou assim para ele, mas devia ter perguntado.
E você merece ser salvo? Ou eu poderia perguntar para ele assim, e quem que merece a salvação? Eles não mereciam, tudo bem, não mereciam mesmo. Mas quem que merece? Existe algum ser humano na face da Terra que merece ser salvo? A resposta é fácil e óbvia, irmãos. Não, não tem. Todos nós não merecemos ser salvos. Todos nós merecemos ser mortos e morrermos. Todos nós. Não existe ser humano na face da Terra que mereça ser salvo, que mereça ir para a vida eterna. Não tem. Nós vamos pela graça, pela misericórdia de Jesus que morreu por nós na cruz, que quis que nós nos salvasse. Mesmo nós merecendo a morte, ele nos ofereceu a vida. Mas nenhum de nós, nenhum ser humano, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem Davi, nem Salomão, nem Moisés, nem Elias, nem nenhum dos profetas, ninguém, Maria, os apóstolos, ninguém não mereceria viver. Todos nós mereceríamos a morte. O único homem da face da terra que não mereceria a morte era o próprio Jesus, que era divino humano. Ele foi o único que não merecia a morte. E, nem tanto, foi ele quem morreu para nos salvar. Olha que grande coisa. Olha que coisa bonita, né? É bonito porque olha a magnitude disso. Nós todos merecíamos morrer e merecemos a morte. Jesus era o único que não merecia. Ele era um homem perfeito, nunca cometeu um só pecado. E foi ele quem morreu no nosso lugar. Né? É a mesma coisa com os animais. Todos aqueles homens não mereciam ser limpados do seu pecado. Todos mereciam a morte. Mas quem é que morria? O cordeirinho lá para salvá-los. Né? Quer dizer, o homem pecava, o cordeirinho que morria. Você entendeu? Então, queridos irmãos, todos nós merecemos a morte. Tá certo? Não há quem mereça a vida eterna ou viver, mas nós vamos alcançar a vida eterna pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus, se nós aceitarmos as suas condições. Portanto, não existe como você amar a si mesmo, amar o próximo e amar a Deus acima de tudo, sem seguir as leis dos 10 mandamentos ou o resumo delas, amar a Deus acima de tudo e o próximo como nós mesmos. Não tem como você fazer isso sem seguir os mandamentos. Percebe que não tem como você amar o próximo sem você pensar em matá-lo? Como é que você vai estar amando? Você ama o próximo sem pensar em roubá-lo? Então não tem como separar os 10 mandamentos de amar o próximo, de amar a si mesmo e de amar a Deus acima de tudo. Tá? Então, queridos irmãos, resumindo, para que nós possamos alcançar a vida eterna, nós temos que amar a nós mesmos, amar o próximo como nos ama nós mesmos e amar a Deus acima de tudo. 3 amores, os 3 amores. Amar a nós, o próximo e a Deus. Se nós não amarmos as 3 coisas, nós não vamos conseguir alcançar a salvação. Não tem como. E nós só amamos a nós mesmos, o próximo e a Deus quando nós seguimos os 10 mandamentos e as leis que Deus nos deixou lá no Levíticos. Então, eu só consigo me amar quando eu cuido da minha saúde. E eu só cuido da minha saúde quando eu uso os 9 remédios naturais, porque eu sempre coloco mais um que é o riso. Quando eu cuido da minha saúde, quando eu cuido do meu corpo, quando eu trato as pessoas com amor, com carinho, com afeto, como eu gostaria de ser tratado, quando eu olho para o outro com um olhar de amor, de misericórdia, de benevolência. E eu só amo a Deus acima de tudo quando eu só adoro a Ele, quando eu não tenho nada para adorar a não ser a Ele, quando eu não uso seu nome em vão em respeito e quando eu guardo o dia amado dele de sábado abençoado. Então não tem como eu amar as 3 coisas, fazer esses 3 amores sem seguir as leis e os mandamentos. Eu não tenho como amar ao próximo cometendo incesto. Eu não tenho como amar a Deus quando eu saio, quando eu tenho relação com a minha madrasta. Eu não tenho como amar a Deus quando eu me relaciono com a minha cunhada. Eu não tenho como amar a Deus quando eu traio a minha esposa ou a minha esposa me trai. Quando você trai seu marido, sua esposa, não tem como você amar o próximo dessa maneira. Então você não tem como amar ninguém, amar a nenhum tipo de amor se você não segue as leis de Deus. Porque a lei de Deus, toda a lei de Deus, os Levíticos, os 10 mandamentos,
A lei que Jesus deu lá, mas o próximo que nós mesmos, Deus acima de tudo, não tem como se você não seguir. Se você não tem como você amar, pois tudo isso significa. Você quer resumir tudo isso em a palavra amor. Você não ama se você não segue essas coisas. E se você não ama, você não pode ir para a vida eterna. É claro que você pode escorregar um pouquinho no sábado, pode escorregar um pouquinho na carne imunda. Mas se você pratica o amor, Deus vai te salvar. Mas você precisa praticar o amor. O amor é a base. Portanto, mas é difícil você amar se você não seguir as leis. Porque você precisa entender que você é um pecador, que você é um fraco, que você é um nojento, para que você possa seguir as leis. Você entendeu? Se você não fizer isso, você não vai conseguir nunca se pôr no lugar que é seu de verdade. Você sempre vai se achar melhor do que o outro. Vai querer sempre julgar o outro. Tá certo? Então é isso. Foi uma oração de encerramento, queridos irmãos. Querido Deus amado, obrigado por mais essa meditação. Que todos nós possamos compreender que sem amar a nós mesmos, depois amar ao próximo, nós não conseguiremos amar a Deus. E que nós só conseguiremos alcançar essa dádiva, Senhor, se nós seguirmos as suas leis, se nós nos entendemos e compreendemos como seres imundos abomináveis, que nenhum de nós tem o direito, merece a vida eterna. Merecemos todos a morte. Mas, por a milagre de Jesus Cristo morrer naquela cruz, ele que era o único que não merecia morrer, morreu no nosso lugar. Portanto, para que nós alcançássemos a vida eterna. Portanto, que nós entendamos desta maneira e que possamos nos pôr no nosso lugar e não apontar o dedo para o outro, pelo contrário, amar ao outro, pois ele é um igual a nós. Se ele não merece compaixão, nós também não merecemos. Se eu não acho que o outro mereça o meu amor, é porque eu também não mereço o meu amor. Entendeu? Nós temos que compreender isso. Tá certo, meu Deus? Esteja conosco. Se tiver alguém trabalhando, por favor, que está inscrito no meu canal, ou que mesmo que não esteja me ouvindo, ou se tiver alguém me ouvindo que não está inscrito no meu canal, que essas pessoas possam chegar em casa em segurança. Abençoe a todos nós com uma semana excelente e abençoada a todos. Que assim seja, querido Deus. Amém. Obrigado, queridos irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Que assim seja, eu agradeço e glorifico. Amém. A paz do Senhor a todos. Até mais, queridos irmãos. Deus abençoe.